Fala galerinha, estamos de volta e hoje nosso assunto é sentido literal e sentido figurado. No finalzinho da apostila tem este assunto e depois você pode ler com calma, com paciência, para você entender melhor o assunto. Então eu coloquei dois conceitos aqui do que vem a ser sentido literal e sentido figurado. Sentido literal é aquele que pode ser tomado como sentido básico, usual da palavra ou expressão e pode ser compreendido sem a ajuda do contexto, ou seja, é o sentido comum que costumamos dar à palavra. Quando uma palavra ou enunciado se apresenta em seu sentido usual, ele adquire um valor denotativo. Então, o sentido literal é o mesmo, galerinha, sentido denotativo. Sentido literal é o sentido denotativo, usual, comum, real, do dicionário. É aquele em que você entende sem que haja necessidade da análise, da palavra dentro do contexto no qual ele está inserido. A palavra de forma solta, você já compreende o significado dele. Não é preciso ela estar inserida, a palavra, dentro de um contexto, dentro de uma situação, para que você consiga compreender, o sentido que ela possui. Tá? Então, o sentido literal é esse sentido básico, real, usual, é o sentido do dicionário, é o sentido denotativo. E o sentido figurado? O sentido figurado é o que as palavras ou expressões adquirem em situações particulares de comunicação. A palavra tem valor conotativo quando o seu significado é ampliado ou alterado no contexto em que ela é empregada, sugerindo ideias que vão além do seu sentido mais usual. Assim, o sentido figurado é quando uma palavra adquire um sentido simbólico, só compreensível pela frase onde surge ou pela situação de comunicação. Então, galera, o sentido figurado é o mesmo sentido conotativo, poético, individual, subjetivo, Dentro do sentido figurado, a palavra ela vai ter o seu sentido alterado. Quando ela tem o sentido alterado, ela possibilita várias interpretações, galera, dependendo do contexto, dependendo da situação onde essa palavra está inserida. Perceberam a diferença entre sentido literal e sentido figurado? O sentido literal é o sentido real, é o sentido básico que ela possui, é o sentido denotativo, Já o sentido figurado é esse sentido subjetivo, é o sentido poético, literário, conotativo. Dentro do sentido figurado, a palavra ela tem seu sentido alterado, possibilitando diversas interpretações dependendo da situação, dependendo do contexto. Para vocês compreenderem melhor, eu trouxe aqui frases, onde a mesma palavra, ela aparece no sentido literal e depois no sentido figurado. Como exemplo, eu trouxe a palavra cobra. Olha a primeira frase: a cobra picou o menino. Neste caso, a palavra cobra está no sentido denotativo. Por que no sentido denotativo, que é o sentido literal? Porque cobra aqui está se referindo ao réptil, que pode ser ou não peçonhento. Ok, galera? Então, cobra aqui está se referindo ao réptil. Então, aqui está no sentido denotativo, no sentido literal. Agora, olha o outro exemplo. Antônia é uma cobra. Será que esta palavra, este vocábulo cobra está no mesmo sentido da outra frase aqui? Não. Cobra aqui está se referindo a uma pessoa desagradável, que adota condutas pouco apreciáveis. Então eu digo que a palavra cobra neste contexto, nesta situação, está no sentido conotativo, no sentido figurado. Como eu coloquei aqui, na definição 1, que é a primeira frase, aplica-se o termo cobra no seu sentido comum ou literal, denotativo. Já no exemplo 2, o termo cobra está no sentido figurado, conotativo.
A palavra cara, olha, a menina está com a cara toda pintada. Aqui cara está no sentido de face, rosto. Então eu digo que a palavra cara, neste exemplo, está no sentido denotativo, no sentido literal. Agora, olha o outro exemplo. Aquele cara parece suspeito. Aqui a palavra cara não está no sentido de face, de rosto, está no sentido de sujeito, pessoa, né? Aquele cara, aquela pessoa, aquele sujeito. Então, nesta frase aqui, a palavra cara está no sentido figurado, no sentido conotativo, tá ok? Vamos em frente aqui, né? Eu trouxe algumas imagens para vocês perceberem também, né? São frases, né? Onde ela pode estar no sentido literal, denotativo e no sentido figurado. A que remete essa imagem aqui? Pisar em ovos, né, galera? Pisar em ovos, se eu dissesse assim, me explique o que significa pisar em ovos no sentido literal, no sentido denotativo. É você andar, caminhar sobre ovos, né? E no sentido figurado, no sentido poético, no sentido literário, no sentido conotativo, que seria pisar em ovos, né? É viver, né? Vivenciar uma situação delicada, né? Ah, fulano está pisando em ovos comigo, né? Então, aí seria o que? O sentido conotativo, o sentido figurado. Vamos ver outra imagem aqui, né? Olha só. Engolir sapo, né? Engolir sapo. O que seria engolir sapo no sentido literal? É você colocar o sapo para dentro, né? Do seu corpo, né? Ingerir o sapo aí. Se bem que esse sapo aí não dá para ingerir, que é um sapo grande, né? Mas se fosse uma rã, uma perereca, com certeza dava para você engolir, né? Então, engolir sapo no sentido literal, no sentido denotativo, é ingerir, né? Colocar o sapo para dentro, tá? E o que seria engolir sapo no sentido conotativo, no sentido figurado? Suportar situações que sejam desagradáveis, correto, galera? Isso que é engolir sapo no sentido conotativo. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Chutar o balde, né? Quantas vezes você já não ouviu essa frase aí? Fulano chutou o balde. Bom, tem duas opções aí, né? Fulano chutou o balde no sentido denotativo, né? Ele deu um pontapé no balde, né? Deu um pontapé no objeto, que seria o balde. Isso aí seria o sentido denotativo. E o que seria chutar o balde no sentido figurado, no sentido conotativo, né? É você perder o controle, né? Perdeu o controle, chutou o balde, tá? Outros exemplos aqui, vamos lá. Pisar na bola. Ei, vocês pisaram na bola comigo, hein? Tá? Pisar na bola no sentido denotativo, no sentido literal, é você colocar o pé sobre a bola, tá? Então você está pisando na bola. Professor, e o que seria pisar na bola no sentido figurado, no sentido conotativo? Pisar na bola é fazer algo de errado, né? Ou fazer algo mal feito, tá? Esse seria mais ou menos o sentido conotativo. Vamos ver aqui. Opa, hoje a cobra vai fumar, tá? A cobra vai fumar no sentido literal, né? É a cobra seria a cobra com cigarro, com cachimbo na boca, como é o caso aí, né? Impossível, né? Tá? A cobra vai fumar. E no sentido figurado, o que seria, que é o mais usado, né? Hoje a cobra vai fumar, né? Que problemas vão surgir, né? Problemas sérios vão surgir, tá? Então isso que é o sentido literal, galera, e o sentido figurado. Vamos lá. Eu trouxe aqui mais uns exemplos, olha. Às vezes, uma mesma frase, ela pode apresentar duas ou mais possibilidades de interpretação, né? Então, a expressão dentro de uma mesma frase, ela pode apresentar um sentido literal e, ao mesmo tempo, um sentido figurado. Como no exemplo aqui, ó. Meu amigo quebrou a cara. O que seria quebrar a cara no sentido literal, né? Que ele fraturou o rosto, a face, né? Ele, vamos supor, sofreu um acidente e fraturou o rosto, fraturou a face, nesse sentido, quebrar a cara. E o que seria quebrar a cara no sentido conotativo, no sentido figurado? Não se dar bem, né?
Isso é castelo de areia. Essa expressão castelo de areia, ela pode aparecer tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. Sentido literal, castelo de areia seria uma construção feita na areia da praia em forma de castelo. E no sentido figurado, né, isso é um castelo de areia, isso é sonho, é devaneio, tá ok? Então isso que é sentido literal e sentido figurado, galerinha, tá? Então espero que vocês tenham entendido, tá? E na próxima aula nós nos reencontramos.